Olá, seja bem-vindo ao canal. Antes de começar esse vídeo peço que se inscreva no canal e deixe seu like. No vídeo de hoje vou falar dos tormentos psicológicos da Juliette. A Juliette vampira sanguessuga atormentarão, provocarão e irritarão os machos que não souberem exercer o domínio por meio de uma frieza protetora, de uma vontade poderosa e de uma severidade extrema. Sentem grande satisfação ao criarem quebra-cabeças e jogos emocionais, sente prazer em nos observar sofrendo enquanto tentamos desarticulá-los. Quando nos veem no sufoco, desesperados para sair das tramas psicológicas que criam, ficam felizes e podem medir nossa persistência para, assim, avaliar até que ponto conseguiram nos fascinar, pois buscam a continuidade unilateral do encontro amoroso. Tenha sempre a razão no seu lado para não cair de cabeça no precipício. O aprimoramento desta habilidade de ferir emocionalmente inicia-se no começo da adolescência, quando as meninas tendem a substituir agressões físicas por palavras. Aos 13 anos, ocorre uma reveladora diferença entre os sexos, e as meninas se tornam mais capazes do que os meninos de planejar ardilosas táticas agressivas como, por exemplo, isolar os outros, fazer futricas e cometer vingancinhas dissimuladas. Os meninos, em geral, continuam briguentos, ignorando a utilização de estratégias mais sutis. Essa é apenas uma das muitas formas como os meninos, e depois, os homens, são menos sofisticados que o sexo oposto nos atalhos da vida afetiva. A inteligência emocional da mulher é mais desenvolvida do que a do homem, por ser ela encorajada a encarar e a falar sobre suas emoções desde a infância, e isso lhes confere uma sofisticada habilidade de nos atingir nos sentimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Um exemplo da má instrumentalização desta forma de inteligência pode ser visto quando a mulher descobre que um homem, antes considerado especial, é na verdade um simples mortal comum. Ela então se desencanta e perde o interesse. Desiludida, passa a detestá-lo e a atormentá-lo psicologicamente, é então tomada de irritação, de cólera. Evade-se nas fantasias. Ao mesmo tempo, vinga-se com gestos rotineiros que irritam o homem, deixam-no exasperado. Conhecendo seus gostos e desejos, atinge-o de modo contínuo, obsessivo. É um ritual de ódio, ao qual se dedica com o mesmo afinco que dedicava ao do amor. Ao contrário da crença generalizada na cultura popular. Mulher é sexo frágil no campo da relação, muitas fêmeas não são nem um pouco delicadas ou frágeis, são poderosas, impiedosas e jogam sujo. Entretanto, devemos aceitar tais características como instintivas e naturais, sem nos revoltarmos para provocar sentimentos negativos no macho. Se este for emocionalmente fraco, com facilidade fazem-no cair em estados de ciúme, irritação, impaciência e, do mesmo modo, fazem-no sentir-se pequeno, como se fosse um bebê chorão. Você já deve ter visto aquelas situações engraçadas em que as mulheres em grupo riem de um homem solitário para fazê-lo sentir-se pequeno se ele não for emocionalmente forte o bastante para devolver o fluxo magnético, retrocederá momentaneamente à infância. Adoro desarticular essa manipulação sentimental simplesmente devolvendo-lhes um sorriso sarcástico enquanto as fixo nos olhos por bastante tempo até que elas fiquem intrigadas a respeito dos meus motivos e comecem a me encher de perguntas. Então me retiro sem responder. Vitorioso. Por serem psicológicas, as estratégias femininas de ataque e retaliação raramente são admitidas. Ocultam-se muito bem dos olhos comuns que apenas sabem enxergar o externo, o físico. Não obstante, são altamente eficazes na indução do sofrimento alheio. O segredo para se defender de todas as artimanhas femininas de manipulações e torturas mentais e emocionais consiste em não nos identificarmos com as estratégias da mulher, isolando-a em seus próprios atos caprichosos e contraditórios.
Portanto, é imprescindível não estar apaixonado, o que se consegue somente por meio da morte dos egos. Então ela realizará seus jogos sozinha e sorverá toda a loucura que tentou introduzir em nosso coração. Tal poder é conseguido quando rompemos com a identificação por meio do forte trabalho de eliminação do sentimentalismo. Também convém olhá-la como uma vadia vampira sanguessuga. Até prova ao contrário, já que em nossa moderna civilização ocidental, com seus costumes avançados, mas agora com TikTok e Instagram poucas se salvam das Juliette que se fingem de santinhas ou de Madre Teresa de Calcutá por vários anos. Só pra te fuder depois. A capacidade de resistir aos enfeitiçamentos e encantamentos femininos é um dos pré-requisitos dos heróis míticos, os quais resistem aos temores e atrativos, não permitindo que os desejos e temores lhes roubem a alma e turvem a consciência. Por uma simples questão de saúde espiritual e sobrevivência emocional, o homem deve reconciliar-se com os padrões masculinos retratados nos mitos. Uma vez que tenhamos conseguido tal independência, devemos observar a Juliette, aguardando para saber quanto tempo resistirá em suas tentativas de nos enfeitiçar e submeter. Temos que devolver-lhe o fardo que insistentemente tenta ser lançado sobre nossas costas, ou seja, deixá-la realizar todo o trabalho pesado e apenas aguardar, até que lhe sobrevenha a extenuação. Uma forma muito comum de torturar é por meio de atitudes suspeitas, que provocam ciúmes. As etapas desse processo de tortura mental são as seguintes. Primeira, a mulher se comporta como santa, dando carinho e sexo até que estejamos emocionalmente dependentes. Nesta fase ela finge não se interessar por mais ninguém, não dar atenção ou bola para nenhum outro homem. Segunda, após ter certeza de que mordemos a isca, estando bem presos pelo sentimento, a Juliette vampira e sanguessuga principia a ter atitudes suspeitas com relação a outros machos, de modo a lançar dúvidas em nossa mente para que se inicie um sofrimento por ciúmes. Terceira, quando protestamos com justa razão, ela nega terminantemente as intenções que estão por trás de tais atitudes, visivelmente comprometedoras, alegando inocência, indignação, tristeza etc., chorando lágrimas de crocodilo e insistindo nas mesmas atitudes em seguida. Por esta estratégia, a fêmea consegue prolongar indefinidamente o sofrimento do macho. A utiliza com maior ou menor intensidade, de acordo com as concepções de mundo e a disposição que possuem para lutar contra os próprios instintos malignos. Note que o fundamento da tortura é o sentimento de apego e paixão. A despeito de todas as suas tentativas de se desvencilhar e se debater inutilmente, ela não deixará de torturá-lo com tais jogos a menos que sinta que você se desapaixonou de verdade. Este é o segredo. Quanto mais apaixonado, mais submetido aos joguinhos infernais você estará. Experimente mostrar-se intensamente ciumento e carente ao telefone, e sua parceira alegará algum pretexto qualquer e desligará em seguida para mantê-lo neste estado durante os próximos dias. É que elas gostam de nos ver assim, desesperados, porque isso lhes dá um mórbido prazer associado à sensação de que há um trouxa que as esperará por toda a vida. Entretanto, esta modalidade de prazer não as preenche enquanto mulheres e você será considerado um macho secundário e desinteressante caso se mostre assim, um mero sobressalente guardado de reserva para o último caso. O primeiro da lista será aquele que não der muita bola sem se deixar polarizar na frieza. Se você cometeu este erro de ser ciumento, para corrigi-lo é necessário desfazer a crença que foi criada. Este padrão comportamental feminino de afastar-se quando o macho está enciumado ou carente também pode ser muito útil quando você estiver de saco cheio e quiser sossego por alguns dias. Basta simular uma cena assim e você será deixado em paz. Mas não se esqueça, e se com o passar dos dias você não confirmar com sinais adicionais a crença que induziu, sua companheira virá desesperada atrás de você.
Outra forma comum de infernizar nossa mente é marcar encontros e não comparecer. Para destroçar este joguinho, nunca se esqueça de marcar um teto para os horários dos encontros e nunca fique esperando feito um idiota após o prazo ter terminado. Prazos as desconcertam por serem acordos definidos explicitamente para ambas as partes que encurralam suas mentes, impedindo-as de se movimentarem nas indefinições. Os mecanismos de tortura consistem em atiçar nossa dúvida, nosso impulso sexual e nossos sentimentos amorosos ao máximo, mas nunca satisfazê-los. Quando resolvem satisfazê-los, o fazem por se sentirem ameaçadas. Movidas pela ideia de que estão perdendo o domínio, mas mantendo a expectativa de que mais à frente poderão nos lançar na insatisfação prolongada novamente. O desejo erótico e o sentimento de amor, entendido aqui como apaixonamento e apego, são normalmente as principais ferramentas usadas, sendo as demais raramente empregadas a não ser em associação direta com estas ou em casos excepcionais. A excitação não satisfeita promove um estado de desconforto que pode ser prolongado ao máximo. É por este motivo que o ódio, a rejeição ou a indiferença reais por parte do homem as atemoriza e as tornam impotentes. O ódio não é recomendável, não vai querer matá-la, você vai se fuder depois, não diga que não avisei meu parceiro. A indiferença sim, e esta pode ser conquistada quando eliminamos todos os egos relacionados com paixão, apego, luxúria, afeto e etc. Como meio de defesa, pode ser conveniente desmascarar os joguinhos algumas vezes. Mas isto deve ser feito no momento exato em que estiverem acontecendo e de um modo que a encurrale e não permita nenhuma evasiva. A melhor maneira de desmascaramento que encontrei foi simplesmente apontá-los convictamente no exato instante em que estiverem sendo aplicados, de modo a surpreender e não permitir a negação. Sua desatenção será aproveitada contra você. Por isto, esteja alerta para flagrar e denunciar de forma impiedosa, cruel e implacável todas as artimanhas, mentiras e manipulações. O fundamental é estar alerta, pronto para desmascarar com a velocidade de um raio. Se a denúncia for adiada, se transformará em mera discussão e a oportunidade terá sido perdida. Não deixe jamais o desmascaramento para depois, porque não surtirá o mesmo efeito devido às artimanhas femininas para evasão dos problemas da relação amorosa. O problema aqui consiste no fato de que somos lentos, por sermos mais racionais, enquanto nossas amigas são velozes por se moverem e se motivarem apenas por sentimentos. Para superar esta deficiência de velocidade, basta que nos acostumemos a esperar o pior. Deste modo, estaremos um passo à frente, adiantado na percepção das artimanhas alheias. Normalmente, os joguinhos ficam inibidos quando as deixamos saber que os estamos esperando. Nossas companheiras sentem que estamos aguardando seus truques, evitam utilizá-los. O sofrimento psicológico do ser humano, seja homem ou mulher, é algo real, porém inimputável. É inimputável porque subestimamos o aspecto psíquico da vida, considerando-o subjetivo. Isto significa que o ato de atormentar emocionalmente o próximo não é considerado crime do ponto de vista legal, fato que as favorece muito, pois não podemos denunciá-las pelas torturas amorosas. O contínuo emprego destas torturas se deve, em parte, ao ódio ancestral que possuem contra nós, e em parte, à necessidade de nos testarem. Observe uma roda de mulheres e você as verá condenando, ridicularizando e satirizando o masculino, jamais enaltecendo. Você nunca as verá elogiando a importância que temos ou admitindo a dependência que possuem de nossa proteção. Conclui-se, portanto, que nossas manipuladoras sofrem inconscientemente com ódio e inveja, não aceitando sua natural condição diferente da masculina, e sentem um prazer sádico em nos atormentar, razão mais do que justa para nos defendermos mediante a eliminação de nossas fraquezas internas e dar-lhes algumas liçõezinhas.